Eu fui encarregado de tratar da tutela provisória, um tema que certamente é muito útil para quem advoga, porque eu, às vezes, fico com a sensação de que requerer tutela provisória virou requisito da petição inicial. Toda petição inicial tem um requerimento de tutela provisória. Então, certamente, nós estamos falando de algo que é muito importante na prática do advogado, na prática do magistrado, mas que é também um tema que, do ponto de vista teórico, gera uma série de questões, de dúvidas, dificuldades, de perplexidades. O tempo que temos para tratar da tutela provisória é muito breve, então, já que a tutela provisória é fundada em cognição sumária, vai ser uma espécie de palestra sumária sobre tutela provisória. É o que dá para fazer. E eu queria começar, então, suscitando a seguinte reflexão. Afinal, o que é isso que o Código de Processo Civil chama de tutela provisória? Acho que é daqui que a gente tem que partir. Porque, na verdade, embora o Código não use a terminologia que eu vou empregar agora, nós podemos dizer que, para o nosso Código, chama-se tutela provisória a que não é definitiva. A expressão tutela definitiva não aparece no Código, mas é a partir dela que a gente tem que tentar entender o que é isso que o Código chama de tutela provisória. Tutela é proteção, tutelar é proteger. Tutela jurisdicional ou tutela processual, a proteção que, através do processo e do exercício da atividade jurisdicional, se confere à parte do processo. Tutela jurisdicional ou tutela processual definitiva, aquela que se obtém ao final do processo e que é revestida de uma especial autoridade, chamada coisa julgada, que torna esse resultado imutável e indiscutível. Isso é a tutela, em brevíssimas palavras, a tutela definitiva. Mas é possível obter, antes desse momento final, uma outra proteção, menos intensa, porque não será revestida dessa especial autoridade de coisa julgada. E porque ela não é definitiva, o Código chamou de provisória. Mas aí eu me pergunto, será que tudo que o Código chamou de tutela provisória é mesmo tutela provisória? E eu lhes diria que não. Definitivamente não. Tem tutela provisória que é provisória, mas tem tutela provisória que não é provisória, é temporária. Porque há uma distinção que a doutrina conhece há décadas entre provisoriedade e temporariedade. Porque, vejam, provisório é algo que se constitui para existir até que venha a ser substituído por outra coisa. E isto que vem para o lugar do provisório é o definitivo. Mas há fenômenos que são criados para durar algum tempo e depois desaparecerem, sem que nada venha para o seu lugar, sem que nada venha ocupar o espaço que eles antes ocupavam. Isso não é provisório, isso é temporário. É que no Brasil a gente confunde muitas coisas. Os senhores todos certamente conhecem, claro, uma figura chamada medida provisória. A medida provisória é provisória, porque ela vai ficar ali, disciplinando a matéria sobre a qual ela versa, até que venha uma medida definitiva, que é a lei. A medida provisória tende a ser substituída pela lei, então ela é provisória. Mas os senhores talvez se lembrem de um tributo que existia aqui no Brasil, chamado Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF, que nunca foi provisória. Ela foi criada para ser cobrada por um determinado período. Tinha uma data limite. E quando chegasse essa data, ela pararia de ser cobrada. E nada viria a ocupar o seu lugar. Então, ela não é provisória. Ela devia ter se chamado CTMF, Contribuição Temporária sobre Movimentação Financeira. Provisório é uma coisa, temporário é outra. Quando, num processo de alimentos,
O juiz, ao início do processo, diz: eu estou fixando alimentos que vão vigorar até que, no final do processo, eu fixe novos alimentos. Estes do início são alimentos provisórios, que vigorarão até que venha a fixação dos alimentos definitivos. Mas quando o juiz diz: olha, está havendo aqui um tremendo conflito sobre um determinado bem, e há o risco de que este bem, ao longo do processo, pereça. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse bem e vou deixar ele guardado num depósito judicial, e ele vai ficar lá até o final do processo. Quando o processo acabar, a gente vê quem ganhou, pega esse bem e entrega para quem ganhou. Esse depósito não é provisório. Esse depósito é temporário. Ele vai existir durante um tempo. Quando nós não precisarmos dele, o depósito acaba e não vem nada para o lugar do depósito. E o Código chama isso de tutela provisória. Não é provisório, é temporário. O que acontece é que nós temos tutelas não definitivas, mas que proporcionam uma satisfação provisória do direito. Tutelas não definitivas satisfativas. Essas são verdadeiramente provisórias. Mas nós temos tutelas não definitivas que não satisfazem o direito de ninguém. São tutelas não definitivas, meramente assecuratórias de um futuro resultado. Essas, com todo respeito a quem escreveu o texto da lei, ou essa parte do texto, não são provisórias. Essas são temporárias. E, por isso, o nome tutela provisória é um nome ruim. Não devia se chamar tutela provisória. Devia se chamar tutela sumária. Porque é isto que todas elas têm em comum. Elas são todas tutelas jurisdicionais ou processuais, baseadas num exame menos profundo da causa. Menos profundo do que aquele que se terá para a tutela definitiva, para o resultado final do processo. E este exame menos profundo é conhecido no jargão do direito processual como cognição sumária, aquela que leva o juiz a proferir decisões com base não em juízos de certeza, mas com base em juízos de probabilidade. Tutela jurisdicional baseada em cognição sumária é tutela sumária. Essa tutela sumária, o Código, a meu ver, de uma forma não muito precisa, chamou de tutela provisória. Então, quando o Código diz tutela provisória, ele está a dizer tutela jurisdicional que não é definitiva e que é baseada em um juízo de probabilidade, cognição sumária. E quando é que se defere isso? Quando é que se concede uma tutela sumária, vá lá, provisória, para usar a terminologia da lei? Em algumas situações diferentes. Primeiro, quando houver uma situação de urgência. Então, a lei dirá: é provável que o direito exista, e, além disso, existe uma situação de perigo iminente, uma situação de urgência. Se a parte demonstra que provavelmente tem direito e que há o risco de que se sofra um dano iminente e, por isso, é preciso obter uma proteção urgente, se defere uma tutela processual sumária porque baseada na probabilidade, como um remédio para nos proteger desta situação de perigo iminente. Isso é o que o Código chama de tutela de urgência, que pode ser satisfativa ou meramente assecuratória. Eu posso ter uma tutela de urgência que satisfaz, na prática, o direito. Satisfaz tanto quanto satisfaria a tutela definitiva. Mas não é definitiva porque não é baseada num exame tão profundo da causa e, por isso, não será capaz de revestir-se da autoridade de coisa julgada. O Código chamou de provisória, essa é provisória mesmo. É uma tutela de urgência satisfativa. Pensemos nos alimentos provisórios. Pensemos
em tudo aquilo que a prática forense convencionou chamar de tutela antecipada e que o Código acabou adotando como nome. O Código usa a expressão tutela antecipada. O que é a tutela antecipada? É uma tutela baseada em cognição sumária, de urgência, satisfativa do direito. Mas também pode haver tutela de urgência não satisfativa. E o Código, valendo-se também de uma tradicional terminologia, chamou isso de tutela cautelar. A tutela cautelar é uma tutela de urgência não satisfativa. Ela é meramente assecuratória de um futuro resultado. Imagine, por exemplo, que alguém se apresenta em juízo como credor de uma quantia em dinheiro, quer exigir do devedor o pagamento, mas o devedor está na iminência de transferir do seu patrimônio para o patrimônio de terceiros todos os seus bens penhoráveis. Para me valer aqui de uma expressão que eu ouvi certa vez do meu amigo Luiz Rodrigues Vambier, transformar o seu patrimônio em patrimônio cítrico, ou seja, passar tudo para o nome dos laranjas. Então, você está numa situação em que você vê que o devedor está na iminência de passar tudo para o nome do laranja. Você ainda não pode exigir o pagamento. Você não tem como obter este pagamento agora. Mas você precisa, pelo menos, da apreensão de bens do devedor que garantam que, no futuro, você receba o que te é devido. E aí se determina aquilo que nós, há séculos, no Brasil e nos países de língua portuguesa, chamamos de arresto. Apreendem-se bens do devedor. Não para que eles sejam imediatamente entregues ao credor, mas para que eles fiquem depositados, guardados. Quando chegar lá no final do processo, na hora de o credor receber, está assegurado que ele receberá, porque nós garantimos os meios que viabilizarão a satisfação do crédito. Isso é uma tutela de urgência meramente assecuratória. O Código deu um nome para ela, tutela cautelar. Então vejam que tutela antecipada e tutela cautelar são os apelidos, se é que eu posso dizer assim, são os apelidos que o Código deu para as duas modalidades de tutela de urgência. A tutela de urgência satisfativa ganhou um apelido, tutela antecipada. A tutela de urgência meramente assecuratória ganhou outro apelido, tutela cautelar. Mas tem uma outra tutela que o Código também chama de provisória e que não é de urgência, é a tutela da evidência. E a tutela da evidência é uma tutela sumária, é uma tutela não definitiva, que não precisa de urgência. Ela dispensa a urgência. E por que a gente aqui não precisa da urgência? Porque aqui nós temos probabilidades muito fortes. Isso que o Código chama de evidência, nós poderíamos chamar de uma quase certeza. É uma probabilidade tão intensa, tão forte da existência do direito, que é uma quase certeza de que o direito existe. E como há uma quase certeza da existência do direito, nós vamos proteger a parte, mesmo não existindo urgência. Eu vi gente, depois que o Código ficou pronto, e Volpe, que acompanhou e participou tão intensamente da elaboração do Código, deve ter visto muito mais do que eu vi um monte de gente dizendo que a tutela da evidência é uma novidade do Código de Processo Civil de 2015. Não é novidade coisa nenhuma. Tutela da evidência é um negócio muito velho, mas muito velho. É velhíssimo. Eu vou lhes dar um exemplo de tutela da evidência que é mais do que milenar. Liminar em ação possessória de força nova. Liminar em ação possessória de força nova é tutela da evidência. Quando se ajuiza uma ação de reintegração de posse dentro de ano e dia contado o esbulho, o autor traz com a inicial ou produz em audiência de justificação prova de que tinha a posse, de que sofreu o esbulho e de que isso ocorreu no máximo 1 ano e 1 dia antes do ajuizamento da demanda. O que faz o juiz? Independentemente de urgência, defere a liminar. O que é isso? Tutela da evidência. Pode dar o nome que quiser, o nome disso, o verdadeiro nome disso, na sistemática atual,
é tutela da evidência. Então, quem acha que tutela da evidência é uma novidade, precisa entender o que aconteceu de 2.500 anos para cá. Tutela da evidência é uma velharia. O que o Código de Processo Civil fez não foi criar a tutela da evidência, foi ampliar os casos. Nós já tínhamos alguns casos. Tínhamos esse da liminar em ação possessória e tínhamos outros. Aluguel provisório em ação revisional de aluguel é tutela da evidência. E nós não estamos falando de novidade nenhuma. Aluguel provisório surge no direito brasileiro em 1979, quando é criada a ação, quando é aprovada a primeira lei para regular a ação revisional de aluguel. Logo depois da velha lei de locações, da 6649 de 79. E depois ainda veio a lei 8.245 de 91, a atual lei de locações, disciplinando de forma mais precisa o Instituto Tutela da Evidência. No Código de 73, com as reformas, porque ele passou nos anos 90, nós já tivemos mais um caso de tutela da evidência, que, aliás, está reproduzido no Código atual. A hipótese de se conceder a tutela não definitiva porque existe abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Isso é tutela da evidência. Já era tutela da evidência no Código anterior. Agora, o Código atual criou outras hipóteses de tutela da evidência, como, por exemplo, isso está lá no artigo 311, aquela situação em que alguém vai a juízo, deduz uma pretensão que tem amparo num padrão decisório formado no julgamento de recurso repetitivo ou de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de algum outro daqueles fenômenos que têm gerado ou que geram resultados dotados de eficácia vinculante, o que liga o tema desta palestra à palestra do meu amigo Sérgio Arenhardt. E a demanda, então, é fundada, a pretensão é fundada num padrão que já havia sido fixado por um daqueles meios, e o autor traz com a inicial prova documental suficiente de suas alegações. O que é que diz o Código? Que o juiz concederá a tutela da evidência. Percebam, a tutela da evidência não está ligada à urgência. Pelo contrário, ela prescinde da urgência. A tutela da evidência é um mecanismo, um poderosíssimo mecanismo, de redistribuição do ônus do tempo do processo. O que acontece é que, historicamente, todo o peso da demora do processo recaiu sobre os ombros do autor. Historicamente foi isso. Se nós pensarmos no que acontece no processo civil, vamos ver o seguinte: autor é aquele que vai a juízo em busca de algo que ele não tem e que só vai conseguir obter através do processo. Réu é aquele que quer que, ao final do processo, as coisas fiquem exatamente como elas estavam no começo. É isso. Pense numa ação possessória. O que é que o autor quer? O autor quer tirar o réu do imóvel para poder ficar lá. O que é que o réu quer? Continuar no imóvel. Pense numa ação revisional de aluguel. O que é que quer o autor? Mudar o valor do aluguel. O que é que quer o réu? Que o valor do aluguel fique como está. Pense numa ação para cobrança de dinheiro. O que é que quer o autor? Uma parte do dinheiro que está na conta bancária do réu. O que é que quer o réu? Que aquele dinheiro continue na conta dele. Em qualquer processo, o que o autor quer é obter algo que só através do processo ele consegue. O que quer o réu? Que as coisas fiquem como estão. Qual é o problema do tempo do processo? É que durante todo o tempo do processo as coisas ficam do jeito que o réu quer que fiquem. Se lá no final do processo se der razão ao autor, aí o autor terá acesso ao bem que ele buscava, aí o réu ficará privado desse bem. O que é que a tutela da evidência promove? Uma redistribuição disso. Ela inverte o ônus do tempo. Então, vejam, o Superior Tribunal de Justiça julgou lá um recurso repetitivo dizendo, por exemplo, que se uma instituição financeira me mandar para minha casa um cartão de crédito que eu não solicitei, ela tem que me pagar um valor a título de dano moral. Isso está julgado pelo STJ, recurso especial repetitivo. E as instituições financeiras continuam mandando cartão de crédito para todo mundo que não pediu. Continuam mandando. Por quê? Porque aí a pessoa vai ter que ir ao judiciário, vai ter que pedir uma reparação de dano, ela vai ser citada, vai contestar, o processo vai demorar uma barbaridade. Ao longo do processo é capaz do cara precisar comprar alguma coisa no cartão, ele está com aquele cartão no bolso, usa o cartão, pronto, já não tem mais dano moral nenhum.
E aí elas vão contando com o tempo que beneficia o réu. Vamos pensar agora como é que ficam as coisas com a tutela da evidência. O autor à juíza inicial diz o seguinte: olha, eu recebi um cartão que eu não pedi, e está aqui a prova, está aqui o cartão. Porque, veja, tudo que o autor tem que provar é que ele recebeu o cartão. Ele não tem que provar que não pediu, porque ninguém consegue provar que nunca pediu um cartão de crédito. A instituição financeira é que vai ter que provar que ele pediu. Esse ônus probatório é dela. Então, qual é o ônus probatório de saúde? Qual é o ônus probatório do autor? O ônus probatório do autor é provar que recebeu o cartão. Ele junta isso à inicial. E a pretensão dele, qual é? A pretensão dele é a de receber uma reparação por dano moral, o que tem apoio num acórdão do STJ proferido no julgamento de recurso repetitivo. Então, o que o juiz tem que dizer logo ao receber a inicial? Cite-se? Não. O que o juiz tem que dizer é, número 1, condeno provisoriamente o réu a pagar ao autor R$5.000 a título de dano moral. Número 2, cite-se. E aí, enquanto o réu está sendo citado aqui, o autor já está fazendo a execução ali. E o banco já vai estar sendo intimado para pagar aquele valor em 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% para o cumprimento de sentença. Você vai dizer assim, ué, mas já? Já. Mas o banco ainda nem foi para a audiência de conciliação? Pois é. Quem é que tem interesse em que esse processo ande rápido agora? O banco, que vai correr para provar que aquele cara pediu aquele cartão, sim. E, com isso, tentar revogar aquela medida que não é definitiva, e, por isso, o Código chamou de provisória. A gente inverte o ônus do tempo. Ah, mas os bancos mandam um cartão que ninguém pediu, então eles vão perder todas e vão perder rápido. Sabe qual vai ser o resumo dessa história no final? O resumo da ópera? Vão parar de mandar o cartão. E é isso que tem que acontecer. É realmente isso que tem que acontecer. Só tem que mandar cartão para quem pediu o cartão. Então, a tutela da evidência nos faz repensar o modo como se distribui o ônus do tempo. Agora, vejam, tem-se dito com muita frequência que a tutela da evidência é sempre satisfativa do direito. Tanto que tem gente aí já misturando terminologias e chamando a tutela da evidência de tutela antecipada da evidência, porque tutela antecipada é a tutela de urgência satisfativa. E a tutela da evidência também é satisfativa, então também é tutela antecipada, está misturada danada nessa terminologia. Veja, o Código, quando fala tutela antecipada, está falando de tutela de urgência. Quando fala tutela cautelar, está falando de tutela de urgência. Tutela da evidência não é tutela de urgência. Agora, tem tutela de urgência satisfativa? Tem, claro. Todos os exemplos que eu apresentei até agora são exemplos de tutela da evidência satisfativa. Mas toda tutela da evidência é satisfativa? Evidentemente não. E me perdoe pelo evidentemente, mas é uma questão de evidência. É evidente que nem toda tutela da evidência é satisfativa. Existe tutela da evidência meramente assecuratória. As pessoas só precisam descobrir isso, mas eu vou lhes dar um exemplo. Ação de improbidade administrativa. Aí o Ministério Público ajuizou a ação de improbidade administrativa, alegando que o réu praticou um ato ímprobo que gerou enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito, e pede ao Ministério Público, entre outras coisas, que o réu tenha que restituir aos cofres públicos o valor que ele de lá tirou indevidamente, digamos, R$1 milhão. Pois bem, o artigo 6º da Lei de Improbidade Administrativa diz que, então, numa hipótese como essa, cabe ao juiz, a requerimento do Ministério Público, evidentemente, cabe ao juiz determinar a indisponibilidade de bens do réu até o montante do valor que ele tenha, eventualmente, de pagar, se for condenado. O que é que o Superior Tribunal de Justiça tem dito a respeito disso há muitos anos? Que esta é uma medida cautelar. Claro que ela é cautelar, ela é chamada de cautelar porque ela não é satisfativa, ela é meramente assecuratória, é para garantir a futura reparação do dano, mas o STJ tem dito que é uma medida cautelar que não depende da demonstração de periculum in mora. Se não depende da demonstração de periculum in mora, é porque não precisa de urgência. Se não precisa de urgência, não pode ser cautelar. Porque tutela cautelar é tutela de urgência.
E para ter urgência é porque tem periculum in more. O que o STJ, com todas as vênias, ainda não percebeu é que isso não é tutela cautelar, isso é tutela da evidência meramente assecuratória. É uma tutela meramente assecuratória do resultado que não tem nada a ver com urgência, mas com uma fortíssima probabilidade de que, no futuro, no final do processo, aquele valor tenha que voltar para os cofres públicos. Eu julguei um caso, há pouco tempo, em que havia uma ação de improbidade contra um vereador que teria recebido lá uns valores que não era para ter recebido, e o valor era de pouco mais de R$7 mil, não é milhões, não. Cuidado, porque a gente fica tão acostumado com os números muito grandes, né? É tudo na base do milhão, do bilhão, do trilhão. Outro dia me perguntaram onde é que tem tanto dinheiro assim, para esse povo pegar tanto dinheiro. Impressionante que o dinheiro não acaba, né? Mas esse vereador estava sendo acusado de ter recebido indevidamente R$7 mil. E apreenderam na conta dele R$7 mil. E ele recorreu dizendo assim, por que apreenderam isso? Se eu tiver que pagar lá no final, eu pago, eu tenho patrimônio para isso. Que não era nenhum patrimônio milionário também, não. Vereador de uma pequena cidade do interior, mas ele falou, olha, eu tenho aqui, tem a casa que eu moro, eu tenho um sítiozinho, eu tenho um carro, só o carro já vale muito mais do que R$7 mil. Não precisa apreender esse dinheiro. Por que bloquear esse dinheiro na minha conta? Não tem urgência, não há uma situação de perigo, eu não vou me desfazer do meu patrimônio, não há nenhum elemento que indique que eu vou me desfazer. Para que precisa dessa medida? Mantenha a medida aí. Ela não é uma medida de urgência, ela é uma tutela da evidência. Mas ela é uma tutela da evidência que não é satisfativa, é meramente assecuratória. Então, nós temos tutela de urgência definitiva, satisfativa, que tem apelido, tutela antecipada. Tutela de urgência não satisfativa, que também tem apelido, tutela cautelar. Tutela da evidência satisfativa, não tem apelido. Tutela da evidência meramente assecuratória, também não tem apelido. Eu acho que a falta do apelido é a prova de que a gente ainda não ganhou intimidade com esses institutos. Porque no Brasil, quando a gente ganha intimidade, a gente dá apelido. Apelidos carinhosos. E talvez seja por isso que a tutela da evidência ainda não tenha o sucesso que ela pode ter. Eu faço uma comparação com o futebol. Quando era na base do apelido, a gente ganhava tudo que era Copa do Mundo. A gente tinha Zito, Pelé, Didi, Garrincha, Tostão e era campeão do mundo. Agora que não tem apelido, é com nome e sobrenome, a gente não ganha mais nada. Agora é um tal de Thiago Silva, Felipe Luiz. Quem que tinha ali com apelido? Ninguém. E a gente não ganha. Eu acho que a gente está precisando retomar a ideia de dar apelido, para ver se a gente ganha a Copa do Mundo e se a gente bota a tutela da evidência para funcionar, porque ela pode funcionar, ela precisa funcionar, para que a gente combata um dos maiores dramas da atividade processual, o tempo do processo. A tutela da evidência é o mais poderoso mecanismo de redistribuição do ônus do tempo. E como eu estou falando aqui o tempo todo sobre a importância do tempo, eu vou assumir o compromisso de respeitar o tempo. Ainda faltam 50 segundos para acabar o meu tempo, mas eu, antes do tempo acabar, dou por encerrada essa exposição, agradecendo a atenção dos senhores. Muito obrigado.